algo interessante sobre a história de Noé, tudo é interessante, né? Na Bíblia tudo é interessante. Quando nós lemos ela sob os olhos de Cristo, né? Procurando a Cristo em cada passagem. Mas há algo em específico que me chama muita atenção em relação à fé de Noé, que é pouco comentado, né? Está lá em Gênesis 7, versículo 10. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Bom, o que tem de mais nisso, né? Depois de 7 dias, a água caiu do céu e houve o dilúvio. Essa história todos nós já conhecemos. A questão é esse período de 7 dias. A partir do versículo 7, a gente pode perceber que Noé entrou na arca com sua família e também as imensas multidões de diversos animais, né? Pois bem, eles entraram na arca e ficaram 7 dias lá. Durante 7 dias não choveu. O Senhor tinha dito anteriormente, né, que isso aconteceria. Mas de qualquer maneira, eu imagino que a fé de construir a arca que foi ordenado que ele construísse, a fé necessária para entrar nessa arca, a fé necessária para confiar no Senhor, durou ainda 7 dias depois que ele entrou na arca. Ele ficou 7 dias no seco. E eu acho que isso é um símbolo daquilo a que se refere às promessas de Deus, né? Muitas vezes a gente, e eu digo gente em relação a qualquer pessoa de qualquer período histórico, né? Pois em qualquer momento da história, aqueles que esperaram em Deus esperaram por algum tempo. Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Às vezes a arca está pronta, Noé já entrou na arca e se passam 7 dias. 7 dias. Uma passagem em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A palavra de Deus não diz isso, mas talvez, levando em consideração a índole do Senhor, inclusive nessa passagem, talvez esses 7 dias apontem para a espera de que alguma pessoa pudesse vir ainda a se arrepender. E vendo a arca, e vendo que Noé já tinha entrado nela, viesse a se arrepender para que entrasse na arca e fosse salvo. Mas também pode significar um período, né? Um período completo de espera. Em Apocalipse, quando nós juntamos as datas, né, e vemos quanto tempo durará a grande tribulação, né, vemos um período de 7 anos. Há quem acredite que a grande tribulação são apenas os 3 anos e meio, né, finais, né, e antes há um outro nome, mas de qualquer maneira, esses 7 anos são 7 anos de corrupção absoluta da terra à espera do Senhor. Muitos avisos, muitos profetas, mas em algum momento o dilúvio vai começar a cair. E aí essa passagem em 2 Pedro capítulo 3 continua. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós,
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Isso é importante. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados, e descaiais de vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Assim termina a segunda epístola de Pedro. Bom, é preciso que nós lembremos da longanimidade do Senhor Jesus, né? Do nosso Deus e Pai, porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Que todos se arrependam, que todos entrem na arca. A arca, evidentemente, é uma figura de Cristo. O dilúvio, evidentemente, é uma figura do juízo de Deus sobre a terra. 7 anos dentro da arca, esperando a chuva cair. Eu imagino que esses 7 dias podem ter parecido de fato 7 anos para quem estivesse lá dentro. Quem sabe? A gente não tem como saber o coração das pessoas que estavam lá dentro. Mas nós sabemos que eles entraram. Tiveram fé e entraram. Noé e seus familiares. E assim foram salvos. Espero que todos venham a arrepender-se, todos entrem na arca. Porque há espaço para todo mundo na arca. É isso. Fiquem com Deus.